E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, meus amados e preciosos ouvintes. Vamos, nesta hora, neste programa, meditarmos na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Nós estamos vivendo tempo, hora de arrebatamento. E nós precisamos examinarmos as Escrituras e cuidarmos, ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de Deus. Nós precisamos nos atentarmos para a hora em que nós estamos vivendo, porque sabemos que a qualquer hora o Senhor virá e não tardará. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo, então, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, está escrito assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente,
Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Meus preciosos ouvintes, que estas palavras que foram lidas possa surtir efeito na tua vida, que cada um individualmente possa se atentar para o que o Espírito está dizendo. É necessário que o homem se aparte das coisas imundas. É necessário que haja uma separação. Vocês observam que Deus, Ele está fazendo esta convocação. Ele está chamando os eleitos, Ele está chamando os seus filhos que se separem de tudo que for imundo, tudo que for antipalavra. Deus só pode habitar em um homem, Deus só pode habitar em uma mulher se ela estiver separado das coisas do mundo. Vocês observam que desde o início, em Gênesis capítulo 1, houve uma separação entre luz e trevas. Você observa que Deus sempre teve este cuidado, Deus sempre teve este critério de separar luz e trevas. E Ele fez no princípio e Ele está fazendo agora no final. Ele fez no início, em Gênesis, que quer dizer princípio, e Ele está fazendo isso agora no livro de Apocalipse. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre Cristo e Belial. E você vai observar que não existe comunhão entre um filho de Deus e um filho do diabo. Isto é a palavra que revela, que mostra isso para nós. Um homem nascido do Espírito Santo, ele é um nazireu para Deus. Ele está separado. Quando um homem recebe o Espírito Santo, ele está separado. Você observa que tão logo que Jacó recebeu a primogenitura, ele se separou de Esaú. Ele saiu do meio de Esaú. Não tinha mais como eles caminharem juntos. Havia discórdia entre ambos. Então Jacó se separou. Jacó possuiu a primogenitura. E quando um homem recebe o Espírito Santo, quando uma mulher recebe o Espírito Santo, ambos separam do mundo, ambos vivem em uma outra atmosfera. O homem, quando recebe o Espírito Santo, ele se torna um nazireu, como Daniel se tornou um nazireu para Deus. Ele viveu 68 anos, meu prezado ouvinte, ali na Babilônia,
porém ele nunca se contaminou. Ele não tinha igreja para ir, ele não tinha nada, ele não tinha DVD, CD, ele não tinha internet para assistir os cultos. Não, ele não tinha, mas ele tinha Deus com ele. Você observa que não existe uma era mais evangelizada do que a era em que nós estamos vivendo. Todavia é a era mais morna, porque os homens não querem se separar, os homens não querem renunciar a si próprio, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Você observa que em São Mateus capítulo 19, para aquele jovem rico se separar dos bens materiais, aquilo foi difícil. Ele não tinha fé para aquilo. Ele não tinha, na verdade, chamada para aquilo. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo disse, vai e vende tudo que tem, em outras palavras, vai, separa dos teus bens materiais e segue-me. Ele não tinha fé suficiente, ele não era chamado para seguir verdadeiramente a Deus, ele rejeitou aquela oportunidade. E se você observar, aquilo trouxe morte para ele. Se nós voltarmos lá para Gênesis capítulo 3, quando a serpente pregou aquela mensagem para Eva, dizendo que eles seriam parecidos com Deus, teriam a mesma sabedoria de Deus, saberia discernir o bem e o mal. Você observa que Eva ouviu aquela pregação e ela levou aquela mensagem para Adão. E Adão, ao invés de se separar da sua esposa, daquela pregação, daquele raciocínio que ela veio trazê-lo, ele fez ao contrário, ele separou da palavra para seguir a sua esposa, para seguir a sua mulher. Você observa, Adão no princípio deixou a palavra para seguir a mulher, porque a Bíblia diz que a mulher comeu e viu que era bom aos seus olhos e deu para o seu marido. Gênesis capítulo 3. Então Adão separou da palavra para se filiar, para se ajuntar, para comungar com a sua mulher. Agora você observa, meu prezado ouvinte, você observa, a mulher na Bíblia representa a igreja. Nós estamos vivendo dias que os homens estão separando-se da palavra para seguir a igreja, para seguir os seus credos, para seguir os seus dogmas. E uma vez que um homem faz isso, ele se separa de Deus, ele morre espiritualmente. Deus está nos convidando, Deus está nos chamando para separarmos de toda a incredulidade, separarmos de todo o mundanismo, separarmos do joio, separarmos dos bodes. Deus está nos chamando para nós vivermos uma vida consagrada, uma vida rendida. Não é simplesmente viver uma vida de ir à igreja, mas é viver uma vida na presença de Deus. Você observa que 1
epístola do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como um homem dizer que o espírito dele é separado para Deus, que a alma dele é separado para Deus e que o corpo vive no mundo. Não existe isso, não tem como apartar o corpo da alma, não tem como apartar isso. Nós somos um ser trino, nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito, e Deus requer que nós nos entregamos a Ele, que nós nos rendemos a Ele. Deus está nos convocando para esta separação. Ele virá buscar uma igreja que esteja separada, uma igreja que esteja longe das coisas mundanas, longe das coisas materiais, longe destas coisas carnais deste século, desta era maligna que nós vivemos. Deus está nos convocando a isso, Deus está nos chamando a isso, e Ele está te chamando nesta hora, meu prezado, meu precioso ouvinte, para se atentar para isso. Não existe comunhão entre luz e treva, porque nós sabemos que Jesus está vindo para buscar uma noiva, para buscar uma mulher, uma igreja que está separada das coisas do mundo, está separado dos cuidados do mundo, que está separado das modas do mundo, deste sistema moderno que nós vivemos. Deus está nos convocando para isso. Deus quer receber uma virgem pura, uma virgem que está cheia do Espírito Santo, uma virgem que está dizendo: ora vem Senhor Jesus, e que ela esteja na sua posição como uma verdadeira dama, como uma verdadeira mulher. Deus está requerendo isso. Por isso esse trabalho, esta operação desta separação, Ele está fazendo através da palavra. Você observa que quanto mais cheio da palavra nós estamos, mais separado do mundo nós estamos. Por isso que Ele está nos convidando a examinar as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna. Se Adão tivesse examinado o que Deus disse no princípio, ele não tinha separado da palavra para seguir a sua mulher. Você observa que Eva, a mulher, representa a igreja. E Adão fez isso, Adão seguiu, Adão preferiu ficar com o que diz a mulher. Adão preferiu ficar com o que diz a sua igreja, a sua esposa. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro eleito, ele fica com a palavra de Deus. Ele fica com o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor diz que nós temos que nos separar das coisas mundanas. Nós temos que separarmos do joio. Nós temos que nos separar destas coisas. Deus requer que nós ficamos longe dos brilhos, das modas deste mundo, até mesmo da nossa parentela. Se você observar em Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão: saia, separa do meio da sua parentela, separa do meio destes ímpios, saia,
eu vou te levar para uma terra diferente. Deus está nos levando a isso, meu irmão. Deus está nos levando à presença dEle. Deus está nos levando à presença da Shekinah. Você observa que Abraão teve que separar do meio da sua parentela. Abraão teve que sair. E depois, mesmo assim, Abraão ainda levou Ló com ele. Se você observar em Gênesis capítulo 13, versículo 14, Deus disse a Abraão, depois que ele se separou de Ló, Deus disse para ele: olha, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente ou do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Você observa que quando Abraão se separou de Ló, veja o primeiro estágio dele, ele estava misturado com a sua parentela. No primeiro estágio de Adão, em Gênesis capítulo 12, ali na casa dos seus pais, haviam deuses estranhos, haviam deuses, havia imagens. No segundo estágio de Abraão, ele estava com Ló, ele teve aquela intriga, houve aquele confrontamento entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Esta foi o segundo estágio. Mas quando chegou o terceiro estágio, Abraão estava sozinho. Na terceira etapa do ministério de Abraão, Abraão estava sozinho, e naquela terceira etapa ele encontrou com Elohim, e Elohim disse: olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, toda esta terra eu te dou. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou à justificação. Este é o primeiro estágio. Segundo estágio é a santificação, é você se separar. O terceiro estágio é quando ele vem e nos enche com o Espírito Santo. Este é a terceira fase do ministério de um homem. E Deus está nos convocando para isso. Ele quer nos encher com o Espírito Santo, e para isso nós temos que passar por esse segundo estágio, que é a santificação, é a separação da incredulidade, é a separação das coisas mundanas, é a separação até mesmo dos parentes que não têm o mesmo calibre de fé que você tem, que não tem o mesmo espírito que você tem, que não crê da forma que você crê. Mas pastor, eu tenho que separar dos meus parentes? Você não precisa mais ir nessas festinhas mundanas, essas festinhas que são feitas na casa de um, na casa de outro. Muito embora que tem festinhas hoje que determinadas igrejas, as festinhas estão dentro da igreja, festinhas carnais. Eles chegam a dizer carnaval com Cristo, carnaval gospel. É uma verdadeira Babel, é uma verdadeira confusão. Veja você tem que ter chamada, meu ouvinte, você tem que ter espinhaço. É o que está faltando para muitos homens hoje, é espinhaço. Espinhaço espiritual. Se Adão tivesse espinhaço, ele diria para sua esposa: eu ficarei com a palavra, eu ficarei com o que o Senhor Deus diz. E é o que Deus requer de nós, que nós tenhamos espinhaço para rejeitar o que o mundo está oferecendo, rejeitar as coisas mundanas. Se as coisas deste mundo fossem boas, o Senhor Jesus Cristo ali no Monte da Tentação, em São Mateus capítulo 4, não havia rejeitado. Se ele rejeitou, é porque elas são falíveis, é porque elas não são boas,
Ele chegou a dizer: o meu reino não é deste mundo, o nosso reino, meu ouvinte, não é deste mundo. Então nós temos que viver uma vida separada, temos que viver uma vida em Cristo Jesus, rendida a Ele, para que Ele possa nos encher com o Espírito Santo. É hora de nós estarmos cheios do Espírito Santo, porque nós estamos falando que haverá um arrebatamento, e se nós não estivermos com as nossas lamparinas cheias, se não houver azeite nas nossas lamparinas, nós ficaremos para trás. Foi assim. Vejamos lá em São Mateus capítulo 25, veja o quadro, o mesmo quadro lá é o mesmo quadro aqui. Aquelas virgens não tinham azeite, as virgens nécias, e elas ficaram para trás. E Deus só pode dar o Espírito Santo para um homem quando ele se separa do mundo, quando ele se separa, quando ele se aparta do pecado, quando ele deixa, quando ele renuncia ao mundo, quando ele renuncia às coisas mundanas, quando ele renuncia às paixões mundanas. E veja só você: pastor, eu renunciei ao mundo e eu estou na igreja agora. Não é isso não. É rejeitar o mundo e estar na palavra. Não é estar na igreja simplesmente, porque Adão, ele rejeitou a palavra e ele achou que ele estava na igreja, que estava tudo certo. Veja só, a Bíblia não diz que eles cozeram folhas de figo para cobrir a nudez? Aquilo ali era o quê? Era uma cobertura, era uma religião falível, era uma religião pobre, miserável. Quando ele deixou a palavra de Deus para seguir a igreja da sua esposa, para seguir a orientação da sua esposa, porque ela comeu e ela achou que aquilo era bom. Meu irmão, não é o que o mundo está comendo que isto quer dizer que isto é bom para nós. Não, não. Pode ser bom para o mundo, mas para o eleito isto não é bom, isto é morte, isto causa separação. A comida, a gastronomia espiritual do eleito é diferente. Você observa que quando Noé lá na arca soltou aquele corvo, ele achou muita comida para ele. Ele se assentou ali em várias carcaças de animais silvestres, várias carcaças de homens que morreram ali no dilúvio. Ali era a gastronomia dele, aquilo ali, ele estava em um banquete, para ele aquilo era algo supremo, algo maravilhoso, aquele banquete. Mas quando Noé soltou aquela pombinha voou, ela não achou lugar para ela se assentar. Ali fora tinha muita carniça, ela não quis ficar lá fora, ela voltou para a arca era lugar de segurança. O nosso lugar de segurança é na palavra, o nosso lugar de segurança é em Cristo Jesus. Por isso nós não andamos no mundo, por isso nós não assentamos na roda dos escarnecedores, porque nós não temos prazer nestas coisas, mas temos prazer na lei do Senhor, e nela nós meditamos de dia e de noite, aguardando aquela hora quando Ele vier, quando Ele voltar, para nos levar, para estarmos com Ele. Para isso, meu precioso irmão, preciosa irmã, precioso ouvinte, é preciso nós estarmos separados e com as nossas lamparinas cheias do Espírito Santo. E se você pede, Ele te dá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua bênção, receba a tua cura, receba a tua libertação e decrete tua palavra de Deus, que ela possa encontrar guarida em teu coração. Assim eu peço a Deus que te ajude e que te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.